Vamos para a nossa entrevista desta segunda-feira, começo de semana, com uma boa notícia e que diz respeito ao varejo aqui em São Paulo, na capital paulista. Uma recuperação, uma alta de 15% e uma perspectiva de recuperação ao nível pré-pandemia. Para falar sobre isso, nós estamos com Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, como vai? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes, ao Bandeirantes Acontece. A comparação mais importante não é nem com o que aconteceu ano passado, né? Porque a estagnação foi tão grande e a impossibilidade do consumo para muitos segmentos do varejo se tornou algo que não fez parte da rotina das pessoas, porém, quando comparamos com o ano de 2019 e é mostrado um crescimento, isso cria uma perspectiva. Como é que você analisa esse número e de que maneira você projeta para um cenário que é diferente também do que foi em 2019, com um aumento expressivo nos preços de praticamente tudo? Como é que você, ou a Associação Comercial, estão lidando com a perspectiva de que as pessoas podem também, no fim de ano, onde o consumo tende a aumentar, se deparar com preços tão mais altos? Bem, boa tarde novamente. Na verdade, a gente está observando uma retomada do varejo, uma retomada relativamente consistente. É claro que, como você mencionou, quando comparado com o ano passado, que foi um ano muito complicado, teve isolamento social no primeiro semestre, horário reduzido de funcionamento de loja, então sempre comparação vai mostrar um crescimento muito expressivo. Mas se a gente comparar com 2019, a gente vem notando realmente uma tendência de retomada, de crescimento. Existe o desafio realmente, como você também mencionou, dos preços mais altos, e do alto desemprego, mas, por outro lado, existe uma porcentagem expressiva da população que fez uma espécie de poupança forçada durante esse tempo de isolamento social. E, além disso, um outro fator positivo é o aumento da ocupação, tanto formal quanto informal, embora a ocupação informal seja de menor remuneração, mas é uma boa notícia que se tenha um aumento nesse tipo de ocupação. Um outro ponto positivo é a maior disponibilidade de crédito, apesar aí da taxa de juros básica ter subido, existe uma disponibilidade maior de crédito para a pessoa física, para o consumidor, e, não menos importante, se a gente analisar, nós temos aqui também o Índice Nacional de Confiança do Consumidor. Se a gente olhar dentro do índice de confiança, que mostra a predisposição a comprar, existe uma melhora em relação à expectativa futura da situação financeira das famílias. Embora a situação atual seja considerada complicada, mas há uma perspectiva de melhora. Então, isso daí também nos leva a prever uma retomada aí novembro, dezembro. Novembro temos a Black Friday, que deve aquecer as vendas e vai ser também muito importante o comércio eletrônico, o e-commerce. E dezembro, o Natal. Então, acreditamos que, por exemplo, o Natal mostre um crescimento de aproximadamente 10% em relação ao ano passado. Então, novamente, a comparação com o ano passado, como você mencionou, ela tem esse problema de um ano atípico, mas, de qualquer forma, a gente está enxergando no final da linha uma retomada do varejo. Obviamente que, pelo fato da situação econômica não ser fácil, a gente não pode falar de uma grande retomada, mas nessa altura do campeonato, uma notícia de uma retomada, ela é positiva. Ulisses Ruiz de Gamboa, boa tarde. É claro que a notícia é ótima e nós temos, na verdade, convivido aí com algumas notícias bem ruins na economia brasileira, né? Inclusive com ainda a pressão cambial e uma perspectiva de que pode até piorar se houver elevação na taxa de juros nos Estados Unidos. Pode, se isso ocorrer, vai provocar uma elevação do dólar em relação ao real, é claro. Temos atividades que estão demandando mão de obra, mas o salário médio oferecido ele é menor, é baixo, e também na informalidade o ganho tem sido menor, mas de qualquer maneira algumas pessoas estão conseguindo sair ali da desocupação. Então,
vamos nos equilibrando aí com notícias muito ruins e algumas positivas. Agora, quando a gente fala em comércio, é claro, o comércio é uma coisa tão ampla, né, e tão diversificada, porque você tem o comércio que atende os muito ricos, o comércio que atende os muito pobres, você tem as grandes lojas de varejo, onde o crédito é fundamental, né? Lojas que são populares e grandiosas, com rede no país inteiro, etc. Esse crescimento que vocês registraram, ele é linear? Ele atinge todas essas faixas tão distintas do comércio? Ou ele é específico? Bom, essa recuperação ela é sempre heterogênea, né? A gente, por exemplo, observa setores como supermercados, que no começo da pandemia eram os setores que lideravam aí o movimento de vendas no varejo, e que, no entanto, hoje estão mostrando aí uma perda de posição relativa. Os supermercados, em particular, pelo que foi mencionado aqui, pelo aumento de preços, principalmente aí aumentos de preços nos alimentos. Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma recuperação muito forte de vestuário e calçados, porque justamente com o fim do isolamento social e a retomada da atividade presencial, evidentemente que são itens que são mais demandados. Então, nem quando tivemos a crise no ano passado mais aguda, nem agora, a gente não tem, na verdade, nunca a gente tem uma crise ou uma retomada que seja, como você disse, linear, que seja igualzinha, homogênea para todos os setores. Você sempre vai ter setores que vão ter uma recuperação mais forte em relação a outros, né? Naturalmente que os setores que estão tendo recuperação mais forte, de uma maneira geral, são setores de itens mais básicos, como eu mencionava, vestuário e calçados, né? Seria um bom exemplo aí, um exemplo representativo, né? Enquanto os supermercados já está tendo um desempenho mais fraco, mais atingido por essa questão da inflação, né? Então, assim, eu diria que por exemplo, a gente pode falar dentro do comércio, agora a gente também tem que incluir, como eu dizia, o comércio eletrônico. O comércio eletrônico está mostrando um crescimento inacreditável, um crescimento de 30%, 40% em relação ao ano passado, que já foi um ano, apesar de tudo, de crescimento para o comércio eletrônico. Então, a gente tem também um pouco de transição de uma forma, vamos falar assim, mais tradicional de fazer comércio, que são as lojas físicas, para esse comércio eletrônico. E eu acho que esse comércio eletrônico vai ser muito importante agora em novembro, né? Nesse mês de novembro, com a Black Friday. A gente está com uma expectativa também positiva com relação a essa data, tá certo? Então, assim, não é a situação, evidentemente, ideal, até pelos motivos que você mencionou, mas eu diria que no caso do varejo, no caso do comércio, dá para ver uma retomada. Eu acho que, analisando a economia brasileira como um todo, realmente a situação da indústria é uma situação mais preocupante, mas o comércio vai provavelmente fechar o ano com um crescimento aí em torno de 4,5%, 5% em relação ao ano passado. Não é um resultado tão incrível, sabendo que ano passado foi um ano ruim, mas de qualquer forma, mesmo comparando com 2019, há uma perspectiva aí de retomada. É uma retomada ligeira, vamos dizer assim, uma leve retomada, mas é uma retomada, e o comércio provavelmente agora, no final do ano, deve gerar um conjunto importante de ocupações temporárias, que também não seria o ideal, todo mundo quer uma ocupação permanente, mas eu acho que já melhora um pouco a situação, já alivia um pouco a situação de muitas famílias. Ulisses, quando a Ana Luísa Bessa anunciou que você seria o nosso convidado, eu até falava aqui sobre uma dúvida que eu tenho, e você usou uma palavra agora, na sua primeira resposta ao Ronald, que de certa forma traz já a resposta. Você disse que essa recuperação deve ser consistente. Porque eu dizia aqui que a minha dúvida era se, na comparação com 2019, que é o que importa, né? Claro, com 2019, se era um efeito do represamento, muita gente que ficou muito tempo sem consumir, você até falou
que alguns conseguiram fazer até uma poupança durante esse período. Se é uma espécie de represamento, então agora as pessoas saem para comprar, ou se é uma tendência a ser verificada por um período mais longo. E você usou a palavra consistente. Então, eu acho que podemos entender que, pela observação que vocês fazem, é uma recuperação com consistência e não esporádica, circunstancial, né? Ela tem uma parte que você poderia chamar desse efeito esporádico, mas tem uma parte em que a gente nota uma recuperação mais consistente, mas há uma parte que é fruto dessa poupança forçada, como você menciona. Mas dá para ver na linha de tendência uma recuperação, uma leve recuperação consistente. Ulisses, você falou sobre como o comércio eletrônico foi importante nesse período, só que o comércio eletrônico talvez não tenha, e diante dessa demanda tão grande, o número de problemas se tornou também gigantesco, proporcional. O número de reclamações de sites falsos, de golpes e um sem número de situações em que o consumidor deve ter se decepcionado de alguma forma, né? Você entende, aí tem dois aspectos. Isso afugenta e a associação comercial tem algum tipo de preocupação? Ou isso pode, de alguma forma, levar as pessoas a acreditarem mais nas lojas físicas, onde elas vão ter a oportunidade de sair com o produto debaixo do braço? Desculpa, o sinal está caindo aqui. Você chegou a ouvir minha pergunta mas, ou não? desculpa. Vamos lá, Só um minutinho, por gentileza. A recepção ficou meio ruim, mas eu vamos lá. cheguei sim a ouvir a sua pergunta. Tá bom. Nós Por estamos. favor, vou pedir para você. Sem problema, sem problema. Nós estamos com o Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, você na sua primeira resposta estava falando sobre o quão importante foi nesse bolo todo de venda no varejo, o varejo eletrônico, né, o comércio digital. E nós tivemos proporcionalmente uma avalanche de denúncias de sites que estavam lá só para criação de golpe e situações de golpe das mais variadas frentes pelas redes sociais, quem usa as redes sociais para fazer venda, entre outras coisas. Você entende que isso é um problema? As pessoas podem, diante de agora uma possibilidade de gasto, se recusarem a gastar com o medo de perderem dinheiro? Ou você acredita, ou se isso se soma à minha primeira colocação, a possibilidade das pessoas estarem presentes nas lojas de varejo físico para não terem nenhum risco de tomarem um golpe e sair com o produto debaixo do braço? Olha, eu acho que o consumidor, lógico, sempre deve ficar alerta e consumir e comprar em lojas que sejam credenciadas, ou que de alguma forma tenham um nível de confiabilidade importante. Existem mecanismos, existem formas de averiguar essa confiabilidade, essa idoneidade das lojas. Então, eu não vejo isso como problemático. Eu acho até que muitas pessoas, durante a pandemia, tiveram um aprendizado em termos de poder usar com relativa tranquilidade essa modalidade de varejo, essa modalidade de compras online. Tanto assim que as compras online aumentaram muito. Evidentemente que podem existir situações de fraude, mas eu não vejo isso de forma generalizada. Não vejo isso como um empecilho a essa retomada do varejo. Eu acho, como eu dizia antes, eu acho inclusive que nesse período de Black Friday, eu acho que o varejo, o comércio eletrônico, o e-commerce vai ser ainda mais importante do que foi no ano passado. E acho que é uma tendência que veio para ficar. Agora, naturalmente que o consumidor deve ficar muito atento a que site ele compra, como ele compra, enfim, ligações estranhas pedindo dados de cartão e coisas do estilo, mas eu não vejo isso como algo generalizado. É bom ficar atento, né? A gente tem isso também até com o relacionamento com os bancos, né? De vez em quando também pessoas que ligam dizendo que é de um banco e não é, e não são, né? Então, eu acho que isso não invalida que a pessoa utilize os aplicativos dos bancos, que a pessoa faça os pagamentos online, mas é bom sempre ficar atento.
Não vejo isso como um impedimento. Perfeito, perfeito. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da Associação Comercial de São Paulo. Ulisses, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Eu é que agradeço, obrigado, boa tarde a todos e muito obrigado pelas perguntas inteligentes que vocês fizeram a mim. Nós que agradecemos. Obrigado, até a próxima.